Alô, Brasil! Ai, 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 está chegando a hora, a V1 está vindo por aí. Todos preparados? Não! Vamos dar um reforço hoje, então, né? Hoje será a nossa aula de revisão, da aula 1 até a aula 5. E eu vou pagar as minhas dívidas que eu fiquei, né? Tem um computadorzinho aqui do lado, que eu fiquei devendo para mostrar o Sozinho, né? Aquele simulador, e mostrar as threads funcionando antes de falar de concorrência. Vocês já sacaram que as duas aulas, né, foram gravadas no mesmo dia. Titia tem outra blusa, mas mulher assim mesmo, tem que se justificar, é um horror. Muito bem, vamos fazer então uma revisão, né, das últimas 5 aulas, né, vamos falar de alguns conceitos de sistemas operacionais, né, vamos falar de processos, threads e, finalmente, fechando com concorrência. Ok? Muito bem. O que era mesmo sistema operacional, galera? É software, isso, né? Para que serve? É um software como outro qualquer? Pode ser, mas com funções bem específicas, né? Interface com o usuário, facilitar a vida da gente, né? Gerenciamento dos recursos, tanto de hardware quanto bibliotecas de software, né? Gerenciar recursos, de uma forma geral, né? E proteção, né? Através das chamadas do sistema, né? Garantir que não haja, que os acessos que porventura pudessem ser prejudiciais à saúde, né? Enfim, não pode evitar que aconteça, mas quando acontecer, que não danifique tudo, que não desestabilize o sistema. Ok? Como é que é feito isso? Através das chamadas, lembra? Componentes. Um sistema operacional ele é feito em partes, né? Vocês viram que existem estruturas monolíticas, onde todas essas partes estão dentro de um único executável, que é o caso do Linux, né? E estruturas baseadas em micronúcleo, ou microkernel, né? Em que eu tenho, no kernel mesmo, somente funções críticas. E todas as outras funções meramente administrativas viram processos no nível do usuário. Agora eu já posso usar todas as palavras que vocês já sabem que é processo, né? Tem uma discussão interessante, que é a discussão do Linus e do Tannenbaum. Aquele Tannenbaum, pois é. Sobre qual é a melhor estrutura de kernel. Então, o Linus defende uma coisa, o kernel é um monolítico, o Tannenbaum defende microkernel, né? E os dois se estapearam em público na internet. Claro, isso é força de expressão, mas é uma discussão muito interessante, vocês encontram, inclusive, traduzido, né? Tem um link, se não me engano, no material de vocês. E é bem interessante, né? Também está naquele livro que eu já citei, Só por Prazer, que é a biografia do Linus, contando também do desenvolvimento do Linux. Também leitura de fim de semana. Bacana. Então, o sistema operacional, né, está falando, tem componentes, né, e cada componente é utilizado, né, específico para gerenciar um determinado recurso. Recurso não é o hardware, não é a CPU, não é a memória. É o tempo de CPU, é o espaço de memória, né, é o espaço de disco, certo? Para gerenciar a memória, eu tenho controlador de hardware. Para gerenciar o processador, eu não preciso, ele mesmo tem todos os requisitos, né, para isso, tá certo? O que eu preciso é gerenciar a utilização desse recurso, ok? Vimos também que os sistemas, né, atuais são todos multitarefa. É claro que a gente só usa aí o mono para comparar, né? Para poder explicar melhor o conceito de multitarefa. Multitarefa, eu tenho vários processos que disputam o uso da CPU, né? Eles têm um uso concorrente, eles disputam. Eu tenho vários processos carregados, né? E cada um é executado, né, um de cada vez. Okay? Não é simultâneo. Para haver execução simultânea, é necessário que hajam pelo menos 2 processadores. Para um processador, só concorrente. Ok? Então,
vários processos são carregados e disputam o uso, né, disputam o tempo da CPU. Okay? Vantagem principal dos sistemas multitarefa: melhor aproveitamento do tempo. Enquanto a CPU ficaria, né, de bob, esperando que que um disco, acesso a disco se complete, né, ela dá vez a um outro processo. Né? Lembra o exemplo da fila de banco. Né? Enquanto eu vou lá pedir a assinatura do gerente, o caixa está livre, então eu posso ir atendendo outro processo, né, até que a pessoa volte e aí vai ocupar alguma posição. Nós vamos ver isso na aula 6, né, que é a próxima aula, que é escalonamento. Ela vai voltar ou no início da fila, né, ou vai para o final da fila, ou vai voltar no início, mas depois de 2 velhinhos e uma barrigudinha. Tá? Então, para onde é que ela vai? Para onde é que aquele processo volta? Depende da regra, né, do sistema operacional, como depende lá da regra do banco. Né? Mas a grande vantagem dos sistemas multitarefa é exatamente aproveitar os tempos, né, de espera para executar outro processo. Okay? Chamei a atenção, né, no gerenciador, nesse caso aqui do Windows, mas todos eles fazem isso, não é exclusividade, né, que quando ele marca esse número aqui de CPU, tantos por cento de CPU, né, eu não estou me referindo a quanto da CPU a gente gente sempre usa a CPU inteira. Né? Eu estou dizendo quanto, né, qual o percentual do último minuto, né, que foi gasto para que aquele processo usou de CPU. Né? Então, no último minuto, 1% foi para aquele processo, 5% foi para tal coisa. Então, o que eu estou gerenciando é o tempo de CPU. Gente, tem uma obra aqui do lado que vai acabar me enlouquecendo. Se eu der um grito, vocês não se assustem. Infelizmente, não tem nada a ver com a gente, a obra não é nossa. Né? Não dá para eu pedir para o pessoal parar de marretar aqui na cabeça da gente, mas tá dureza. Tá? Enfim. Lembramos também que vocês podem não acreditar, mas o usuário é gente como a gente. Então, um sistema multiusuário é o sistema que permite mais de um usuário compartilhando, né, CPU, memória, sistema operacional. Okay? Isso era muito comum na época dos mainframes, né, da computação centralizada, que de uma certa maneira está voltando, né, mas isso é um assunto para outro dia, né, em que todos os sistemas eram multiusuários. Você tinha uma única CPU, né, com memória, sistema operacional, e ao logar, né, você botar lá teu nome, usuário e senha, né, você tinha a impressão que o computador era só seu. E o que ficava de posse lá do usuário, né, o que o usuário via, era um monitor e um teclado. Não tem nenhum processador. Só que esse monitor e teclado não chama monitor e teclado, chama terminal. Né? Então, o monitor e teclado é um conjunto, né, parecia visualmente um conjunto, chamado terminal, que não tinha processamento. Né? É como se você pegasse o seu monitor e teclado, levasse para longe o seu computador e trabalhasse. Tá certo? Estou quase saindo aqui da imagem, já voltei. Levasse para longe para trabalhar. Né? E todo mundo fazia isso. Então, você só via monitor e teclado, mas usava o computador inteiro. Repare que mainframe não tem nada a ver com computador grande, nem de grande porte. Nós associamos mainframe a computador grande porque eles eram grandes, do tamanho. Mas mainframe é a estrutura principal. Não tem nada de grande no nome. Né? Significa que você tem uma única estrutura, né, CPU, uma única estrutura principal, CPU, memória, I/O, e vários terminais espalhados por aí. Ok? Em geral, esses terminais eram seriais, né, ligados a portas seriais. Em alguns casos, até o mesmo tipo de porta serial dos PCs, exceto IBM. Né? Mas hoje você poderia fazer isso com Linux, por exemplo, né? Ligando em portas seriais do seu computador e ter vários terminais usando o mesmo computador. Tá certo?
É claro que se você não usar terminal, usar um micro mesmo, né, emulando um terminal, simulando, você vai precisar de algum programinha que conecte a porta serial, né, até em DOS, se for o caso, mas não precisa, né, que seria, sei lá, um hiperterme da vida. Ok? Bom, isso era só para contexto histórico. Então, em algum momento, todos os sistemas eram multiusuário, né? Isso mudou um pouco, justamente quando apareceram a popularização das redes de computadores, né? E hoje, como se entende que eu tenho muito computador para pouca coisa, né, a ideia de você criar sistemas multiusuários, com uma outra roupagem, né, com thin client, com máquinas virtuais, enfim. Né, mas é o mesmo princípio, né, a mesma ideia dos mainframes lá dos anos 70. Ok? E saudosismo. Lembrando, né, que na questão da segurança, né, os sistemas hoje contam com uma proteção adicional. Né? Muitos já têm, Linux já tem isso há muito tempo. No Windows já passou do XP para frente, né, a implementar modos de execução diferentes, modo usuário e modo kernel. Né? O modo usuário é o modo chulé, em que você só pode executar instruções não privilegiadas. O modo kernel, esse sim, permite que você execute instruções, né, que possam provocar algum problema de integridade. Para que isso aconteça com segurança, né, nós não vamos lá direto e executar, escreve aí. Não. Nós usamos uma função da biblioteca, né, e chamar essa função, né, significa chamar uma função do sistema, in English, system call. Okay? Então, fazer uma system call, fazer uma chamada ao sistema. Okay? Não pode ser chamar uma system call, tá? System call já é chamada ao sistema. Então, acessar uma função através de uma chamada ao sistema, e essa chamada ao sistema garante que eu execute aquela instrução privilegiada em segurança. É claro que o sistema operacional vai proteger aqueles que querem ser protegidos. No caso do Windows, você tem pouca opção, né? Mas no caso do Linux, você pode optar e fazer o acesso direto e não usar a proteção da chamada sistema. Tá? Em geral, quando você está desenvolvendo ou quando você está estudando, já sabe que pode fazer bobagem, pode crashar tudo, mas só conta em risco. Ok? Bom, fundamental para a existência de sistemas concorrentes, né, sistemas multitarefa, são as interrupções. A gente não pode esquecer disso. Né? Se não houvesse interrupções, como faríamos para parar um processo que estivesse em execução? Né? Então é fundamental que as interrupções para sistemas multitarefa, exatamente por isso, porque elas permitem que um programa em execução seja interrompido, né, por tempo, ou, por exemplo, avisar que um disco está pronto, então um processo que está bloqueado pode sair do bloqueio, sem que a CPU tenha que ficar verificando o tempo todo se ele já está pronto ou se ele não está pronto. Né? Então, libera também a CPU para outras coisas. Vamos fazer os exercícios da verificação de presença, né? Só para checar que está tudo ok, se tem alguma dúvida. Primeiro, são funções do sistema operacional. Gerenciar recursos de hardware e fornecer um aplicativo para navegação na internet. Não, gente, fornecer aplicativo não é função do sistema operacional. Vem de brinde, certo? Está lá no pacote comercial, mas não tem nada a ver com a SO. Gerenciar recursos de hardware e interface com o usuário. Creio que sim. Interface com o usuário e correção ortográfica, não. Correção ortográfica não se aplica. Gerenciar recursos de software e interromper uma tarefa em execução. Esse eu botei de propósito. Gerenciar recursos de software, sim. Interromper uma tarefa em execução, não. De jeito nenhum. O sistema operacional não pode interromper nada. Quem interrompe é hardware. Então, resposta certa está lá. Para que uma aplicação execute instruções privilegiadas, tá, deverá executar um arquivo específico para gerenciamento de hardware? Não.
Uma interrupção de hardware? Não. Uma solicitação ao administrador do sistema? Não. Uma chamada ao sistema? Está aqui, uma chamada ao sistema. O uso de interrupções permite a utilização de sistemas concorrentes, né? As outras são comunicação de dados, dispositivos de hardware, como teclado e disco, né? Bibliotecas de software. Repara, sei lá, mas teclado e disco também utilizam interrupções, mas poderiam não utilizar, né? Então, eu já tive sistemas sem interrupções que utilizam teclado e disco, né? Então, as interrupções são fundamentais para que haja concorrência, ok? E chegamos, bom, aqui estão com as respostas, né? Chegamos em processos, né? Processos são instâncias de um programa em execução, né? É o programa com uma carinha diferente, é o programa que recebe informações adicionais, né? Informações do ambiente no contexto de software, a identificação dele, quem é o dono do processo, quais são as cotas que ele tem, né? Recebe informações da execução, do hardware durante a execução, qual é o conteúdo de determinados registradores, qual é o conteúdo do Program Counter, qual é o conteúdo do PSW, qual é o conteúdo do Stack Pointer, né? Recebe informações sobre a memória alocada no espaço de endereçamento, tá? E além, claro, do próprio programa. Nesse momento, eu combinei com vocês, né, de pedir para vocês baixarem o simulador, que era só assim, para a gente poder ver esses estágios do processo. Então, eu vou repassar aqui os estados e vou mostrar rapidamente o simulador rodando, que eu não tinha mostrado ainda, né? Então, um processo é admitido, ao ser admitido, ele é criado, né, pelo sistema operacional um PCB, um Process Control Block, que é a própria estrutura do processo, e também esse processo é colocado, a identificação dele, numa tabela de processos. Esse processo vem para o estado de pronto, ou seja, ele está pronto para ser executado. Num determinado momento, daqui a única possibilidade desse processo é ser escolhido para execução. E aqui somente um processo pode estar em execução, por processador, ok? Quando o processo está em execução, podem acontecer três coisas. Uma, ele pode terminar, né? E ao terminar, ele libera todos os recursos alocados, inclusive a entrada na tabela de processo, né? A sua estrutura do processo control block, se tiver algum arquivo ainda aberto, enfim. Tá? Segunda opção, ele pode pedir alguma coisa, ele pode pedir um acesso a disco, né, um I/O, e por isso ele vai ser bloqueado. Ele não vai ficar consumindo CPU à toa se ele não está podendo usar CPU. Ele vai para o estado de bloqueio, tá, até que o evento que ele está esperando aconteça, né, e ele seja liberado e volte para o estado de pronto. Ok? Mas ele também pode ser interrompido pelo relógio, tá, e gerar, né, uma interrupção por timeout, acabou a fatia de tempo dele, e ele retorna ao estado de pronto, mesmo sem estar precisando de nada. Ele só precisaria de tempo, né? Então, eu gero uma interrupção de relógio, e essa interrupção coloca ele, né, chama o escalonador, etc e tal, e coloca ele no estado novamente de pronto, vai lá para o final da fila, ok? Um estado de pronto jamais pode passar para o estado de bloqueado, porque pronto, ele não está executando. Se ele não está executando, então ele não pode pedir nada. Se ele não pode pedir nada, então ele também não pode ser bloqueado. Concordam? A gente tem que sempre pensar nessa cabeça. É necessário, para que o processo tome alguma atitude, é necessário que ele esteja em execução. Tá? Eu vou carregar aqui o simulador, só assim, já entrou. Deixa eu só me arrumar aqui na tela. Um pouquinho de reflexo. Bom, nós temos, eu vou fechar a janela de memória, porque eu não vou precisar dela agora, tá? Cadê ela? Não fechou não, tá aqui. Pronto.
eu vou usar duas janelinhas. Essa primeira, ela vai criar os processos. Tá? Agora, eu tenho aqui uma opção, parâmetros do sistema, em que no processamento, está vendo aqui, ó, escalonamento circular com prioridade estática. Tá? Não, vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar para cá. Está lá em opções. Tá? O que significa isso? Que um processo, quando sair da fila, quando ele for bloqueado, ele volta depois para o mesmo lugar. Ele vai lá para o final da fila, exatamente como antes. Tá? Mas aqui vocês podem fazer algumas brincadeirinhas. Por exemplo, eu posso criar processos. Vou criar aqui 3 processos, né? Esse limite de frames para a gente não interessa. Eu vou botar com prioridade 3, 4, para ele ficar um pouquinho mais para cima, para facilitar a visualização. Vou botar 5, para facilitar a visualização na tela. Tá? Então eu vou criar 3 processos. Tá lá. Isso aqui seria a tabela de processos, né? E cada um deles eu posso ver o PCB. Marcar um aqui, PCB. O PCB está aqui embaixo, deixa eu subir com ele, está aqui, ó. Ele gera um PCB para cada um com as informações desse processo. Tá? Vou botar aqui para cima. Repara, né, que eu tenho aqui uma fila na prioridade 5 e os processos estão se revezando na execução. Tá? Só que eles só estão indo para pronto. Agora, eu vou trocar um deles, um dos processos que está em pronto. Quer dizer, eu vou deixar esses 3, né? Espera aí que eu diminui tudo aqui. Eu vou tirar um desses 3 e vou colocar, e vou criar mais um processo que faça I/O também. Umzinho só, com a mesma prioridade. Já criei ali o roxinho. Então o roxinho está fazendo I/O. Repara que o roxinho, olha, vem para cá. Enquanto o I/O está acontecendo, os outros processos continuam executando. Num determinado momento ele vai acabar e volta lá para a fila de pronto. Aí ele vai, chegou a vez dele, executa I/O de novo, volta para cá. Não executou ainda? Ah, executou. I/O volta para cá, enquanto ele está executando, fica lá. Os outros estão executando e a fila de pronto continua andando. Tá certo? Repara que de pronto ele não pula para cá, né? Tá certo? Ele vai para executando e vem. Tá rapidinho, mas acredite. Vocês podem baixar a frequência da CPU para talvez ver isso um pouquinho mais devagar. Mas vocês prestarem atenção, ele vai e vem para cá. Ele pula. Vamos ver se vocês conseguem ver agora, ó. Ele vai lá e vem para I/O. Ele tem que ir para execução. Ok? Muito bem. Já vimos como são executados os processos. Vamos pensar agora que esses processos podem ter mais de um fluxo de execução. Né? Vou parar aqui. Tem uns bugzinhos. Pode voltar para cá, por favor? Isso, obrigada. Esse programinha tem uns bugzinhos, se você mandar pausar ou fechar, ele começa a abrir um monte de janela, não tem jeito, é Ctrl+Alt+Del, mata. Tá? Mas esse programa nem instalação tem, não precisa nem instalar. Tá? Só botar para rodar. Na aula 6 a gente vai começar a falar de escalonamento e aí vamos ver os tipos de escalonamento que vão ser utilizados. E eu vou trazer esse simulador novamente na nossa próxima aula de revisão. Ok? Bom, nós vimos que os processos são a unidade de carga e a unidade de alocação, né? Mas que a unidade de execução pode ser processo ou pode ser thread. Vamos ver os exercícios de frequência da aula 2 antes de passar para thread. Sobre o conceito de processos, marque a afirmação verdadeira. Processo é a mesma coisa que programa. Não, não é, de jeito nenhum. Processo é um programa que está em execução. Certo? Processo é uma característica do processador. Não. Processo é um programa armazenado no disco. Não. Programa, né, que está armazenado no disco. Processo, ele para existir, tem que ser posto para execução. Ok? Pode ser responsável pela troca de contexto. Operação aritmética? Não. Operação aritmética não provoca troca de contexto.
Interrupção por tempo provocada pelo temporizador? Sim, né? Timeout. Sistema operacional? Nunca, jamais, em tempo nenhum. Outro programa que quer executar? Não. Um programa com prioridade mais alta não interrompe um programa com prioridade mais baixa. Porque para ele poder interromper, ele tinha que já estar executando. Certo? Então, não, isso não é verdade. Pode acontecer um programa, ao ser admitido, para isso a CPU está fazendo a admissão, o processo tem uma prioridade mais alta, a CPU, né, o sistema operacional sabe disso e vai provocar uma troca de contexto. Tá certo? Mas um processo com prioridade mais alta não interrompe um processo com prioridade mais baixa. Combinado? Daqui as respostas. E, finalmente, as threads, né? Que nós vimos que podem ser, nos sistemas baseados em thread, a unidade de execução do sistema operacional. Né? Sistemas que reconhecem threads, tem threads de kernel, conseguem escalonar essas threads individualmente. Conseguem colocar threads de um mesmo processo em processadores diferentes. E aí ganhamos até paralelismo. Tá? Mas e se o sistema operacional não reconhece? Usa somente a biblioteca, né, que otimiza, né, o processo, tá, sem a intervenção do sistema operacional. Claro, não é completo. O ideal é juntar os dois mundos, o que nós chamamos de processo leve. Tá? E aí sim eu consigo melhor utilização da fatia de tempo, compartilhamento de recursos, né, é fundamental, porque característica, né, quase, porque a área de memória de thread de um mesmo processo é naturalmente compartilhada. Tá? Ganho tempo de gerenciamento, porque trocar contexto entre threads é muito mais rápido, né, ou criar uma nova thread do que entre processos, tá certo? E consigo utilizar mais de um processador, né, sem nenhum esforço. Esse programa já tem várias threads, então eu posso utilizar vários processadores, né, sem ter que pensar em paralelização. É claro que para isso meu programa tem que estar protegido, agora que nós já falamos de concorrência, né, não podia falar isso na aula porque a gente não tinha visto, né, eu tenho que garantir que se essas threads vão compartilhar recursos, principalmente, né, se for com uso simultâneo, em dois processadores diferentes, aí que eu tenho que proteger mesmo, né, porque podem rodar ao mesmo tempo e acessar uma mesma área de memória. Olha a encrenca que isso vai dar. Né? Com um processador só, usa um ou usa o outro. Né? Então pode haver problemas, claro, de concorrência, mas eu ainda tenho uso alternado. Né? Com dois processadores, não. Eu posso, além de tudo, ter uso simultâneo. Aí babou de vez. Né? Então não basta a gente achar que funciona. A gente tem que garantir que funciona. Ok? Então, uma visão, né, que uma thread pode ser imaginada como uma função, e ela é de fato, só que ela tem uma vida própria. Né, ela gera um fluxo de execução individual, né, dentro de um mesmo processo. Eu vou mostrar para vocês aquele exemplo da aula de contagem, e vocês têm o código-fonte no material de vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Não precisa conhecer, né, tudo sobre threads, não precisa saber programar com threads, eu quero que vocês entendam. Tem um material muito bom, que é o material do Solaris, né, foi onde eu aprendi. Bom, olha só, vou mostrar aqui o código para vocês. Tá? A ideia aqui é que eu tenho 4 threads e mais a thread principal. Tá? Ver se eu consigo mostrar para cá um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui a tela. Tá? Eu tenho 4 threads e mais a thread principal. Tá? E essas threads, elas vão executar essa função aqui. Vou baixar mais um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo? Essa função aqui, né, ela fica aqui. Enquanto a variável loop for 1, enquanto o loop, né, enquanto o loop for verdadeiro, ela vai somar um contador, né, que cada thread tem o seu. Então, o contador da thread 0, da thread 1, da thread 2. O programa principal, ele vai gerar, a função principal, né,
ele vai gerar essas threads. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui um pouquinho mais para cima, só um instante. Tá vendo? Tá dando. Down. Isso. Eu consigo gerar isso um pouquinho. Pronto. Tem que ser na mão mesmo. Aqui. O programa principal, ele vai gerar essas 4 threads aqui, tá? E vai dormir um segundinho. Repara que a variável loop aqui é 1, né? Ele vai dormir um segundinho. Num determinado momento, ele vai acordar e vai fazer a variável loop ser 0. À medida que essas threads forem executando, elas vão perceber, opa, agora é 0, e vão começar a parar. Aqui eu tenho um join, que vai me permitir esperar que todas elas terminem, para depois eu poder mostrar quantas vezes cada uma executou. Repara o seguinte, isso seria impossível se fosse uma função, porque no momento que eu gerasse uma primeira função, a variável loop é 1, enquanto o loop é igual a 1, ele ia ficar rodando direto, né? E vai ficar rodando direto, vai parar quando? Aqui. Vai ficar rodando direto, vai parar quando? Nunca. Né? Se ela é uma função, a linha de baixo só executaria quando ela terminar. Se ela não vai terminar, vai ficar rodando para sempre. Tá certo? E essa linha comentada aqui, daqui a pouco eu explico. E a gente vai ver que isso aqui não é verdade. Então, eu tenho um ambiente aqui chamado SIGWIN. Ops. Cadê ele? Tá. Eu tenho um ambiente aqui chamado SIGWIN, que parece um Linuxzinho dentro do Windows, né? Muito prático para essas horas, para não ter que ficar mudando de sistema, né? Podia ser uma máquina virtual também, mas isso aqui nem instalação precisa, né? Bem simplesinho. Então eu já deixei compilado aqui o programa, que é esse programa que eu gerei, conta, e eu vou rodar ele, ó. Vou esperou um tempinho, e lá, thread 0 executou tantas vezes, thread 1 executou tantas vezes, né? Ou seja, todas executaram e todas pararam. Quer dizer, em algum momento a thread main, a principal, também executou, também fez a variável loop ser 0 e permitiu que eles fossem parando. Se eu rodar de novo, eu vou ter um outro resultado. Deixa eu subir aqui. Peraí. Outro resultado. Dessa vez a thread 1 nem foi, a thread 0 nem foi a que executou mais. A thread 1 executou mais do que a 0, né? Bem mais, inclusive. Então, eu não tenho nenhuma garantia de em que momento que eles vão parar, em que momento eles vão executar. Repara que não tem nenhuma proteção, né? Eu estou trabalhando com variável compartilhada, que é a variável loop, né? Mas eu não tenho nenhuma proteção, tá? Para dizer em que horas eu quero que cada uma execute. Não tem sincronização aí. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui naquela funçãozinha que eu disse? Deixa eu caçar ela aqui. Aqui embaixo. Dá para vocês verem? Dá. Eu vou tirar esse comentário que faz o seguinte. Se a thread for a thread 0, ele vai executar uma função getChar. GetChar é para dar um enter no teclado. Tá certo? Repara, se eu demorar passar de 1 segundo, que é um pouco mais do que isso, quando eu liberar essa thread, a variável loop aqui já vai ser 0. Então, ele não vai entrar nesse loop, ela não vai executar, não vai entrar nesse loop, que a variável é 0, e o contador vai continuar com 0. Se eu for rapidinha, tá, vocês vão ver que eu vou, mesmo assim, vou conseguir fazer ela executar. Vou compilar de novo. Tá bom? Tá. Vou rodar o programa. E vou ficar aqui conversando com vocês. Opa! Falha minha. Não compilei. Peraí. Deixa eu liberar lá. Se não salvar, não funciona. Peraí. Ops. Pronto, agora sim. Compilar novamente. Subir aqui um pouquinho. Agora vamos rodar. Então, eu vou ficar aqui conversando com vocês e o programa não vai terminar. Por que ele não vai terminar? Porque eu botei um bloqueio, lembra? O join.
esperando elas terminarem. Certamente todas terminaram, exceto uma, que é a thread 0, que está esperando que eu aperte aqui o teclado. Vou apertar agora. Olha lá. A thread 0 executou 0 vezes. Ela entrou ali no 0, foi criada a thread, tá certo? Entrou no loop, quando entrou no while, a variável loop já era 0, então ela não incrementou o contador e terminou. Vou fazer a mesma coisa agora, só que ao invés de ficar aqui de papo, eu vou apertar o Enter rapidinho, tá? Antes que seja possível, né, para dar tempo da variável da thread 0 executar alguma coisa. É claro que esse rapidinho pode ser mais rápido, pode ser mais lento, depende até da CPU que vocês tenham. Aquele 1 segundo não é 1 segundo real, tá? Então, apertei rápido. Deu tempo? Deu tempo, olha lá. Executou uma montanha de vezes. Executou, inclusive, mais do que... Não chegou a ser mais, não. Começa com 5. Executou um bocado. Vamos tentar ser mais rápido um pouquinho. Ainda conseguiu? Ainda não consegui. Dependendo da velocidade que eu consigo aqui, eu ainda consigo fazer ela executar mais que todo mundo. Mas hoje eu acho que eu não estou boa de gatilho, não. Da outra vez eu consegui. Também não. Tá com os números baixinho. Mas, claro, posso ficar tentando horas aqui, não conseguir, daqui a pouco consegue. Depende da velocidade do dedinho, né? O que acontece é que quando essa thread fica bloqueada, ela volta com prioridade. Então, às vezes, ela executa até mais rápido, mais vezes do que as outras. Esse foi. Ó, dessa vez a thread 0 executou bem mais do que a thread 2 e do que a thread 3. É quase a mesma coisa que a thread 1, mesmo ficando bloqueada, porque ela ganhou prioridade. Né? Então, mesmo com bloqueio, né, ela conseguiu executar mais vezes. Okay? Então, repara que se aquilo fosse uma simples chamada de função, isso não seria possível. Ok? Espero que isso tenha ajudado a entender melhor o conceito de thread. Vamos voltar para lá? Vamos? Vamos trocar? Beleza. Pronto. Muito bem. Vamos ver, então, resuminho, né? Aula 3. Tá, esse é grandão, tentei botar tudo na mesma... texto é grande. Uma thread é a execução de um fluxo de processamento. Isso significa que um processo pode ser composto por várias threads. Neste contexto, é correto afirmar que uma thread, ou um thread, tanto faz, é equivalente a um processo filho, pois a execução de cada thread é independente. Não, não é equivalente a processo filho, porque threads de um mesmo processo compartilham espaço de adereçamento de memória. Tá? A thread ela só existe no contexto do processo. Uma thread pode ser compartilhada por vários processos. Não. O espaço de endereçamento é compartilhado por threads de um mesmo processo. Uma thread pode existir sem estar associada a um processo. Não. Thread é fluxo de execução de um processo. Threads do mesmo processo podem ter suas execuções independentes e compartilham espaço de endereçamento de memória. Certo. Okay. Considere uma aplicação baseada em threads em um sistema operacional com suporte a threads. Então, um SO multithread. Se uma das threads for bloqueada por solicitar uma operação de entrada e saída, as demais threads do mesmo processo, foi o que nós vimos agora, eu bloqueei uma thread, e as outras executaram, né? Poderão continuar executando se não dependerem da thread que foi bloqueada. Claro, pode ser que elas dependam dela, né? E aí eu dou um join, por exemplo, e a thread só executa se a primeira terminar. Eu coloco alguma sincronização. Tá? Mas se isso não acontecer, como foi o nosso caso, as outras executam. Serão bloqueadas também? Não, porque nós vimos que o sistema operacional tem suporte. Não serão bloqueadas, mas ficarão aguardando o desbloqueio da thread que executou a operação de entrada e saída. Se nada for dito, não.
serão interrompidas provocando um erro no processo, menos ainda. Então, está aqui, já com as respostas corretas. Eu sei que vocês têm as respostas na web aula, mas só para a gente criticar, né, por que as outras estão erradas. Bom, e essa concorrência, né, entre threads do mesmo processo, pode gerar algum problema? Pode, claro, elas estão disputando, né, recursos comuns, que também é válido para processos que disputam áreas comuns, né? Processos compartilham memória, tá certo? Não é natural, é preciso fazer uma área compartilhada de memória, mas diferente de threads, né? Mas processos diferentes podem, sim, e compartilham uma determinada área de memória. E esse compartilhamento pode gerar problemas, né? Vimos nas duas últimas aulas, que são os problemas relacionados à condição de corrida. O resultado, né, da execução depende da ordem em que essas threads foram executadas. Atenção, eu não posso executar a segunda linha antes da primeira, a ordem se mantém. Mas eu posso sim executar uma instrução de uma thread, uma instrução da outra, termina essa thread, volta e termina aquela. Então, nesse exemplo, eu coloquei 3 casos diferentes, 3 formas diferentes de execução possíveis. Toda thread 1, toda thread 2. Toda thread 2, toda thread 1. Um pouquinho da 1, toda 2 e termina 1. Tá? Todas elas são possíveis. Podia ser o contrário, podia ser um pouquinho da 1, da 2, toda 1 e termina a 2. Podia ser intercalado, né? Uma. Okay? E eu teria resultados diferentes, que é uma coisa que nós não gostamos, né? Nós não queremos isso, porque isso se chama condição de corrida. Nós não queremos resultados não determinísticos. Eu quero o resultado certo. Eu quero saber quanto é que aquilo vai dar. Ora, pode ser que em alguma situação eu queira que isso aconteça, como foi o caso do exemplo que eu dei para vocês de threads. Eu quis mostrar que eu teria resultados diferentes, né? E não protegi região crítica nenhuma. O acesso à variável loop, né, seria uma região crítica, né? E eu deixei lá quieto. Então, porque eu quis, né? Agora, com isso, cada vez que eu executei o programa, eu tive resultados diferentes. Se eu estivesse dependendo desse número para chegar a alguma conclusão de alguma coisa, estava lascada, né? Porque cada hora ia ter um número diferente. Ok? Então, como é que nós trabalhamos, né? Como é que nós cuidamos para evitar essa condição de corrida? Usando um protocolo, né? Um de entrada na RC, outro de saída da RC. Né? Entrada, coloca o processo ou espera ocupada, ou bloqueia, tá certo? Ele verifica se pode ou não. E ao sair, ele libera o recurso. Okay? Se tiver em espera ocupada, é só dizer, está livre, não precisa falar nada, abre a porta e vai embora. A porta fica aberta, quando ele tentar entrar, vai conseguir. Se tiver em bloqueio, que é o caso do semáforo, envia um sinal, né? O processo que está bloqueado é desbloqueado, e aí pode acessar a região crítica. Lembrando que, para implementar um mecanismo de exclusão mútua, né, alguns cuidados precisam ser tomados. Né? Primeiro, tem que garantir que somente um processo execute a região crítica, senão não vale. Né? Garantir que um processo fora da região crítica não impeça o acesso, que foi aquele exemplo da estrita alternância, lembra? Que para que um executasse dependia da execução do outro. Então, se um ficasse fora da região crítica, fosse por algum motivo entrasse em loop ou fosse cancelado, o outro não conseguiria executar. Né? Então, um processo fora da região crítica poderia sim bloquear o acesso. Né? Agora dá para entender isso um pouco melhor. Okay? E aí isso é um problema no mecanismo, uma falha no mecanismo. Se o problema for dentro da região crítica, o código estiver errado, aí o mecanismo não tem culpa nenhuma, né? Quem tem culpa é o programador. Bota a responsabilidade, bota o sujeito no gancho de pendurar o programador,
10 chibatadas nele e ele aprende. Ok? O ideal, né, nós queremos é que não haja nem deadlock, nem starvation. O mecanismo, ele pode evitar parte dele, né, de não gerar, não provocar deadlock nem starvation. Mas o uso indevido das primitivas pode provocar sim. Vocês viram no caso do semáforo? Né? Se eu colocar um wait dentro da região crítica, pronto, vou provocar deadlock. Certamente vai ter encrenca aí. Né? E o pobre do wait não tem culpa de nada. Quem mandou botar no lugar errado? Tá certo? A culpa não é do wait. Então, o mecanismo deve ser feito de tal forma, né, a evitar deadlock e starvation. Lembrando, deadlock é um impasse, né, onde, que não tem solução, né, onde dois processos disputam o uso de recursos, cada um tem um recurso e não libera o outro. Né. Tem um exemplo interessante, que é o exemplo dos filósofos, que vocês vão ver no Tannenbaum, que ele apresenta uma solução que é livre de deadlock, mas é uma solução que pode dar starvation. Né. Recomendo que vocês olhem. Na solução, são 5 filósofos, né? Cada um tem 2 garfos, um prato e 2 garfos. O filósofo precisa de 2 garfos para comer, né? Mas existe um garfo entre cada prato, então está faltando garfo aí. Né? Tá bom, o ideal seria comprar mais garfo, mas não tendo mais garfo, então o filósofo pega 2 garfos e vai comer, tá certo? É um macarrãozinho lá do... sei lá como é que ele come aquilo com 2 garfos, mas enfim, vai pegar lá os 2, né? Ora, os vizinhos dele não podem comer, porque se eu peguei o garfo, significa que ele não pode pegar, né, os outros 2. Então, uma solução seria, todo mundo pega o garfo da esquerda e depois pega o da direita. Ora, se todo mundo pegar o garfo da esquerda, não vai ter garfo da direita. Então, deadlock, porque o cara não vai liberar o garfo. Qual seria a solução? O filósofo analisa antes, né? A gente chama de filósofo porque ele fica pensando e de repente dá fome e ele resolve comer. Se os garfos estiverem liberados, ele pega os 2. Se um deles não estiver liberado, ele não pega nenhum. Beleza, não vai dar deadlock. Mas suponha que meus vizinhos resolvam comer alternadamente. Um come, outro come, um come, outro come. Ora, eu nunca vou ter os 2 garfos liberados. Então pode ser que aquele filósofo morra de fome de verdade. Tá certo? Então a solução apresentada, ela é livre de deadlock, mas não é livre de starvation. Certo? Pode dar certo, como pode não dar. Então, deadlock e starvation é uma coisa que nós também queremos evitar. As outras, vocês já conhecem, né? Processo executando uma região crítica, tá? Deve permanecer nessa região crítica por um tempo finito. Né? Não pode se entrar em loop lá dentro, lascou-se. Mas aí a culpa, né, de novo, é do programador. Culpa não, culpa é muito feio. Fala responsabilidade, pronto, fica mais politicamente correto. Né? E eu não posso nunca dizer, olha, gente, isso vai dar certo porque é mais rápido ou porque é mais devagar. Viram no exemplo que eu mostrei agora, das threads? Né? Eu queria fazer que desse um resultado que eu já consegui fazer milhões de vezes, mas não deu. Né? É o mesmo processador, então pode ser que o antivírus esteja rodando aí por trás, atrapalhando a minha vida. Né? Então, eu não posso garantir, não, vou botar mais rápido, um processador mais devagar, que isso vai dar certo. Não dá. Nós não podemos imaginar que vai dar certo, a gente tem que garantir que vai dar certo. Ok? Exercícios da aula. Vamos lá, fazer juntos. A condição de corrida é derivada de aplicações concorrentes que não garantem exclusão mútua às regiões críticas. Tá? Ou seja, claro, se não tiver concorrência, não tem condição de corrida. Se não tiver compartilhamento, não tem condição de corrida. Aplicações baseadas em threads, não. Aplicações baseadas em... Ter threads é um facilitador, mas não basta. Né? Sistemas operacionais sem suporte a múltiplos threads, menos ainda. Aplicações e sistemas monotarefa que tentam executar ao mesmo tempo. Ora, se é monotarefa, não pode executar ao mesmo tempo. Né? Sistemas operacionais que não têm suporte a thread, só vai ter concorrência, mas de processo.
né? Não concorrência de thread. E, novamente, se tiver recurso compartilhado, tem que ser protegido, tanto com thread quanto com processo. Tá? Uma situaçãozinha para a gente ver o que aconteceu, né? Preciso de giz e apagador para a aula. Peguei a caixa de giz, mas parei para conversar. Eu sou muito tagarela. Ao tentar pegar o apagador, fiquei sabendo que outro professor, que só daria aula no segundo tempo, pegou o apagador e aguardava a caixa de giz que não estava sobre a mesa. A caixa de giz está comigo. O outro professor pegou o apagador, né? Não sabia quem era o outro professor, então fiquei esperando que fosse devolvido, né? Só que ele não devolveu. Eu fiquei esperando. Como ele iria ter aula só no segundo tempo, né? Guardei o giz, fiquei com o giz comigo, e fiquei esperando que o professor percebesse e devolvesse. Mas o professor também ficou lá esperando o giz. Então, ele não devolveu. E eu também não devolvi. Tá certo? O que aconteceu? Tá? Uma condição de corrida? Não, não é uma condição de corrida. Tá? Um deadlock em função da exclusão mútua? Sim, não houve condição de corrida porque houve exclusão mútua. Tá? Efeito colateral, um deadlock, né? Porque eu não consegui os dois recursos, nem eu posso dar aula, não vou liberar a caixa de giz, né? Eu vou dar aula a noite toda, o dia inteiro, e ele não vai conseguir dar aula também. Um evento que será solucionado assim que terminar as aulas? Não vai ter. Se depender disso, não vai terminar. Um deadlock que poderá ser solucionado indo em busca do apagador e arrancando a mão do outro professor? Não, porque existe a garantia de exclusão mútua. Tá certo? Eu nem sabia quem era o professor. Isso foi, na verdade, uma metáfora para dizer que eu não posso ir lá e arrancar da mão dele, porque eu não sei nem quem é. Certo? Não sei com que recurso está, como é que eu vou tirar dele? Então, uma solução de deadlock, ela não se desfaz naturalmente. É necessário que haja alguma intervenção. Ok? Nesse caso, um coordenador poderia ir lá, ou alguém do apoio da sala dos professores poderia ir lá e dizer, olha, professor, você só vai dar aula mais tarde, deixa eu levar teu apagador, entendeu? Vai tomar um cafezinho, daqui a pouco a professora lá te devolve. Teria que ter uma intervenção de terceiros que fizesse aquele professor sair e devolvesse o recurso. Ok? Soluções, que foi a nossa última aula, né? Recapitulando, as soluções algorítmicas, que são baseadas em espera ocupada, né? E os processos se alternam no uso das suas respectivas regiões críticas. Eu tenho soluções que permitem mais de 2 processos. A que nós vimos, né, aquela primeira solução, é somente para 2 processos. E vimos que aquela solução, né, também tem alguns problemas, porque se houver algum problema num dos processos, o outro pode perder o acesso à região crítica, porque não vai ter a variável vez liberada. Ok? Soluções baseadas em hardware. Falamos de inibir as interrupções, né, e seus problemas, né? Por exemplo, não habilitar as interrupções por algum erro, não tem jeito, só desligando o computador, né? O programa está em loop, não habilitar, ou esqueceu. E também não funcionam em sistemas multiprocessados. Tá? Falamos das instruções TSL, que são instruções atômicas, que também utilizam espera ocupada. Então, falou em espera ocupada, tem possibilidade de starvation. Tá? É de responsabilidade da instrução garantir o acesso exclusivo ao barramento de memória em caso de sistemas multiprocessados. Né? É atômico, mas ela tem que ler e escrever. Ler e escrever vai barramento 2 vezes. Então, leu. Não pode outro processador ler também antes que aquele ali escreva. Certo? Isso não é uma condição nossa, né? Isso é uma condição da instrução. A instrução sabe o que tem que fazer. Tá? Já foi feita assim. Nas soluções baseadas em sistemas operacionais, eu comentei sobre a troca de mensagem, vou falar um pouquinho mais, né?
que é utilizada principalmente em sistemas distribuídos, onde eu não tenho os recursos de memória compartilhada, como, né, que usa, por exemplo, uma variável vez, ou que usa um semáforo numa área comum de memória. Tá? Eu uso, na verdade, primitivas send e receive. Né? O receive, ele é bloqueante. Então, se tiver alguma mensagem na caixa postal, tá, mailbox, ele entra na região crítica. Se a caixa postal estiver vazia, ele bloqueia. Tá certo? Quando alguém escreve alguma coisa nessa caixa postal, essa caixa postal faz o papel de variável compartilhada, né? Só que ela está em algum lugar, que eu tenho que ir lá por mensagem buscar. Quando eu escrevo alguma coisa na caixa postal, significa que a região crítica já foi liberada. Tá certo? Tentei ler, não tem nada, bloqueia, porque o receive pode ser bloqueante. Terminei, mando a mensagem, liberando a caixa postal. Semáforo, acho que eu pulei a outra, deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Semáforos, que são, né, a nossa solução utilizada em memória compartilhada, utiliza primitivas do sistema operacional, que são as primitivas wait signal. Repara que é a mesma estrutura, né? Receive, send, wait signal, é sempre alguma coisa sinalizando bloqueio, né, e pedindo bloqueio, e outra sinalizando a liberação. Okay? Então, nesse caso, o semáforo é inicializado com valor não negativo. Okay? No caso da região crítica, ele é 1, se for de sincronização, depende de quantos recursos você tem. Né? A operação wait decrementa o semáforo, né, e bloqueia o processo caso fique negativo. Tá? E a primitiva, a operação signal, incrementa o semáforo e libera um processo da fila, né, até que ele volte a ficar positivo. Quando ele volta a ficar positivo, significa que não tem mais nada pendente na fila. Ok? Vimos ainda, né, a questão do produtor-consumidor, que é um problema clássico de comunicação de processos, em que, no caso do buffer infinito, né, eu utilizo o semáforo S. Só fazer uma coisinha aqui que eu errei. Eu utilizo o semáforo S para garantir o acesso exclusivo, né, está aqui minha região crítica, e utilizo o semáforo N para sincronizar esses processos. Okay? Então, o valor de N inicialmente é 0. Por quê? Se o consumidor tentar consumir, né, com 0 itens, esse processo consumidor tem que ficar bloqueado. Então, S inicialmente é 1 e N inicialmente é 0. Ora, se primeiro for o produtor, não sei em que ordem vai ser, naquele exemplo que eu mostrei das threads, eu mostro terminando em ordem, mas eu não sei de fato em que ordem elas terminaram. Né? É porque na hora de exibir, eu exibo na ordem. Tá? Mas, de fato, eu não sei quando é que cada uma termina. Ok? Poderia até modificar para ir mostrando. Né? Então, se o produtor começar, ele vai produzir N itens, e aí o consumidor, quando entrar, pode consumir esses N itens até terminar. E no caso do semáforo, de um buffer finito, eu tenho a mesma condição para o consumidor, né? Região crítica 1, a N igual a 0, e também controlo a produção, né? Eu controlo a produção com o semáforo V. Quantas posições vazias eu tenho? À medida que eu vou produzindo, eu diminuo a quantidade de lugares vazios. Quer dizer, isso inicialmente não vai acontecer. Né? Porque o meu semáforo inicialmente tem um valor do tamanho do buffer máximo, sei lá, 10, 20, 50, depende. Né? Então, inicialmente, ele vai produzindo e vai decrementando. Tá certo? Quando eu começar a consumir, eu vou liberando os espaços que foram ocupados. Então, eu tenho uma situação simétrica, né? O wait V, signal V. Wait N, signal N. Tá certo?
eu consigo, eu consigo controlar tanto a produção quanto o consumo, né, e sincronizar esses processos para que eles ocorram, mesmo que aconteçam em ordem que eu não sei qual é, né, não tem como controlar isso, independente da ordem da execução, que o resultado seja correto em qualquer situação. Isso aqui é garantir a execução. Tá certo? Muito bem. Só terminar aqui rapidinho, né, o gabarito aqui da última aula. Tá? Considere o problema do produtor e consumidor com buffer infinito, que é o caso 1. Né? O que acontece se trocarmos de posição as linhas UHN e o UHS na rotina consumidor? Tá? Peraí. O que acontece? Se eu botar o UHN junto com o UHS, significa que eu vou colocar o UHN dentro da região crítica. Né? O que pode acontecer? Deadlock. Vai acontecer? Não sei. Pode ser que não, mas pode acontecer. Então, se pode acontecer, olha o Murphy aí, né? Considerando o problema produtor-consumidor com buffer finito, caso 2. O que acontece se trocarmos de posição as linhas signal N e signal S na rotina produtor? Ou seja, colocar o signal N dentro da região crítica. O que vai acontecer? Nada, gente. Não acontece nada. Não dá condição de corrida, não dá deadlock, não tem bloqueio. Tá? Claro que muda a ordem da execução. Vai liberar o processo antes ou vai liberar o processo depois. Tá certo? Mas, de consequência nenhuma. Ok? Uau! Com isso, terminamos a nossa revisão. Continuamos com o fórum de dúvidas aberto. Postem, coloquem as dúvidas, não deixa virar dívida. Tá certo? E desejo para todos uma ótima V1. Beijo para vocês, até a próxima aula.